Deus, que excelência de louvor. Difícil não ser tocado nesse momento de louvor e adoração. Quase que de improviso, né? Meu Deus, glória. Glória, glória, Deus, aleluia. Tu és santo, Deus. Meu Deus. Deus. Momento de excelência. Deus, Deus, aleluia. Senhor, Momento de excelência. Deus por esta casa de oração, meu Deus. Vamos grato a Deus por esta casa de oração. Ah, Deus, às vezes eu pergunto para ti por que os inimigos. Glorificamos o teu nome, Senhor. Amém, igreja? Amém. O chamado de excelência que Deus tem para a nossa vida foi entoado nos 3 louvores. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia. Glória. O chamado de excelência que Jesus pagou o preço na cruz foi cantado nos 3 louvores. E a palavra que Deus me deu nessa introdutória era dar uma sinergia. Aleluia. Deus, Aleluia, Jesus. da paz da minha alma, Jesus. Glória a Deus. Antes de entrar aqui, eu preciso falar algo para você, igreja de Deus na face da terra. Aleluia. Talvez você não consiga entender o que eu tento passar para você. Talvez. Eu tenho essa sensação, meu pastor. E por que eu estou assim? Nessa madrugada orando, como eu fui incomodado por Jesus sobre a igreja dele na face da terra, sobre o sacrifício vicário que alcançou a minha e você. E a gente não está nem para isso. A igreja contemporânea, a igreja dessa época está dispersa, o senhor sabe disso. Nós estamos dispersos. Nós ainda não conseguimos compreender o porquê a gente se reúne regularmente para prestar culto e o produto disso a gente ainda não conseguiu compreender. Eu fui dormir incomodado, orando pela igreja, Jesus falando, a igreja está dormindo. Aí eu falei de madrugada, 3 e pouco, eu falei, eu sei, Jesus está dormindo. Não é esse sono de Lázaro, não. Ainda comecei com Jesus sobre Lázaro, estava louvando ela, que a gente voou, não é esse som de Lázaro, não. A igreja está dormindo. A igreja está no sono da indolência, foi falado isso aqui na quarta-feira. A igreja não está compreendendo, os sinais estão todos aí. Eu tive uma conversa nessa madrugada, bem doida com Jesus. E pensa num pastor aflito, sou eu aqui nessa casa de oração hoje, olhando para você, que talvez você não entenda aquilo que Jesus quer falar através da minha vida, através desse altar, e vai falar também através da vida. Aleluia. Glória a Deus. Se desprende, igreja, se desprende da terra. Está aí já, está por aí, falta pouca coisa. Porque a gente está dormindo. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 16. Uma saudação muito breve, eu vou passar para o meu pastor Ciro. Aleluia, Jesus. E a saudação está dentro do que foi louvado, do que foi adorado. Eu até tentei passar a oportunidade para a Aline. Para Aline, essa palavra aí. Porque Jesus só me chama essas palavras. Eu queria outras palavras, mas Jesus só me chama a atenção nessa. Livro de Atos, capítulo 16.
trazer em breve para você. Atos 16, vamos lá no versículo 18. Atos 16, no versículo 18. Vamos só a parte B desse versículo, no final dela. Que diz: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vou repetir para você sobre esse contexto que Deus preparou para essa casa de oração, esse serviço de culto. Está em sintonia com os louvores. Está em sintonia com a oração da Amanda, que falou que nós fomos chamados para produzir salvação. Foi mais ou menos isso que ela falou. Palavra de Paulo falando: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. Fica comigo agora um pouquinho. Eu não sei qual é o evangelho que eu e você a gente está ouvindo, o que a gente está produzindo. Pedindo graça aqui para o pastor Carlos. A igreja, essa igreja desse tempo nosso, nos habituou a sentar em banco de igreja. E se eu não estiver muito errado, a obra de Deus não é isso. O ambiente da igreja ele serve para a gente prestar culto, aprender. Mas a excelência do chamado que eu e você a gente talvez não despertou ainda, foi talvez a última pregação de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas nós ficamos envoltos aos nossos problemas, às nossas necessidades, olhando para o nosso próprio limitação, para o nosso umbigo. E a gente esquece que nós fomos resgatados para produzir esse resgate. Aí o louvor fala, o primeiro louvor falou em profetizar. O segundo louvor falou em anunciar. E o terceiro louvor falou: sai do túmulo. Aleluia a Deus. Nós fomos chamados para tirar o que está preso no cárcere, do que está cego. Nós fomos chamados para tirar aquele que já se entrega. A gente ainda não entendeu isso. Aleluia. Opa. Aí ficamos anos e anos e anos com Bíblia embaixo do braço, na religiosidade, cantando louvores, com aparência, mas na realidade nós não estamos fazendo aquilo que Jesus chamou. Jesus, aleluia. Olha o teu nome, Deus. Passamos anos e anos numa caminhada de uma pseudo-cristã, um pseudo-cristianismo, sem nada mudar em nossas vidas. E por quê? A gente não está fazendo o que a gente foi chamado. A gente não foi chamado, a gente não está fazendo aquilo que nós fomos resgatados e produzir a salvação na terra. Esse texto fala disso. É uma história conhecida, mas Deus está numa congruência nessa noite, para nesse início de culto você entender, despertar o que Deus quer comigo e com você. Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o demônio saiu. Jesus, glória a Deus, meu Pai. História bem conhecida, bem saudável, todo mundo conhece. Mas eu quero que você faça uma reflexão sobre o que Deus está falando através da minha vida nessa noite. Você que entra, senta no banco da igreja e sai. Você que entra, Jesus fala, Jesus fala, Jesus fala, e você sai. Aí você que conhece o texto pode falar: irmão Cristiano, o Paulo liberou uma palavra de um espírito de adivinhação e a menina foi liberta. É isso mesmo? A gente que até quer essa autoridade, meu pastor.
A gente já quer ter no meio da congregação, no meio dos holofotes, em nome de Jesus sai, a gente quer isso. Mas se você ler um texto em seguida, Paulo e Silas foram açoitados, porque no que ele tira aquele espírito de adivinhação, causou prejuízo aos senhores daquela menina. Aí você pode falar: eu não quero pagar esse preço, eu não quero ser açoitado, eu não quero perder minha cabeça tal qual João Batista perdeu. Mas tem testemunho de Jesus Cristo, nascido de mulher, não tem igual João Batista. Você quer o testemunho da terra ou quer o testemunho de Jesus? Me fala aí nessa noite. Você quer agradar os homens na terra ou você quer agradar o céu? Paulo e Silas aqui, Paulo liberou a palavra, o demônio foi embora, foram açoitados, o texto diz que eles foram para a prisão. Glória a Deus. E a maioria de nós não quer isso. Verdade, Jesus. A maioria de nós não quer sofrer as aflições do chamado. Foram para a prisão, diz o texto. Mas quando você se coloca na brecha, igual Paulo se colocou, você vai ser açoitado. Tem açoite, tem afronta, tem gratidão, tem tempo que aponta, tem murmuração, tem mentira sobre a tua vida. Você é até levado para a prisão, e é verdade, daqui não deixa. A maioria de nós não quer. Deus. Quero não. A maioria de nós não quer. Aí somos uma geração que a gente não vê a manifestação da glória de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Eles foram açoitados, foram levados para a prisão. Aí o que eles fizeram? Foram adorar, foram cantar louvores, foram orar, foram agradecer, e de repente veio um sobre o terremoto que as portas do cárcere foram abertas. Se você não pagar o preço para produzir salvação, você não vai ver a manifestação da glória de Deus através da nossa vida. Seremos essa geração de cristãos que passa anos e anos com aparência de crente, com Bíblia embaixo do braço, mas são um sepulcro caiado. E não é isso que Jesus quer para essa igreja. Você sabe muito bem disso. E quando eu tiver fôlego, quando eu tiver respiração, eu já faço para Jesus: Jesus, eu vou me desviar disso, me mata antes. Você sabe disso. E talvez você não compreenda a pregação que sai através da minha vida. Deus, aleluia. Amanda orou, produzir salvação. O outro louvor falou profetizar, Paulo determinou. O outro louvor falou anunciar. Aí teve alguém que estava desesperado nesse meio todo aqui, que foi o carcereiro. Se você olhar o texto, houve um terremoto, as cadeias se abriram, e só depois o carcereiro acordou. Vai ler o texto, isso é impressionante. Acontece um terremoto, o carcereiro está dormindo. Aí o carcereiro, quando vê os presos, quando sobe, o carcereiro quer se matar. Aí tem a anunciação da palavra de Deus: não, o carcereiro não se mata não. Paulo falou isso para ele: não se mata. Jesus. Aí eu fico imaginando o carcereiro